Rádio Geek ela é um produto de uma agência digital chamada Geeks, que o foco da rádio é falar com o público sobre todo o universo do mercado digital. Quando você pensa no geek, a primeira coisa é você imaginar o geek como consumidor de jogos, consumidor de conteúdo digital, mas na realidade o geek é muito mais que isso. A palavra geek, ela tem a origem na pessoa que é viciado por alguma coisa, ela é apaixonada por alguma coisa. Então pra gente hoje o geek pode ser o músico que produz as próprias músicas baseadas, por exemplo, num desenho animado, pode ser o produtor de games, que é o cara que cresceu jogando videogame, ele tá tão animado com o jogo de videogame que ele quer produzir, então ele acaba produzindo seus próprios jogos. Então geek é a pessoa que é apaixonada pelo que faz, e a Rádio Geek é a mídia focada em falar com essas pessoas e dar voz a essas pessoas. E a rádio surgiu nessa iniciativa. Logo em seguida, a demanda de trabalho foi muito grande, a gente começou a participar de alguns eventos. Primeiro foi a Campus Party, onde acabou agregando muito além do que eles mesmos esperavam, e a gente resolveu, no caso, dar aquela ampliada, né? Então foi onde a gente resolveu montar uma estrutura de rádio mesmo. As pessoas procuram a Rádio Geek hoje porque nós trabalhamos muito com a essência de algo específico. Então nós temos diversos programas na grade, desde programas de anime até programas de direito. Na realidade, a Rádio Geek não é uma rádio, ela é um ambiente transmídia em que a gente produz conteúdos digitais em vários formatos. Um dos conteúdos é o conteúdo de rádio digital, o outro conteúdo é o conteúdo de vídeos em streaming, o outro conteúdo é a questão da parte de podcasts. Só que além disso, a gente tem toda a parte de produção de conteúdo em eventos. Então, estar no AM ou FM é um detalhe. As pessoas hoje consomem no mercado digital. As grandes indústrias, os grandes empresários ainda pensam no mercado tradicional. No digital eu consigo saber quantas pessoas escutaram músicas no Spotify, quantas pessoas ficaram baixando podcasts, quantas pessoas entraram no YouTube. Eu sei exatamente quanto tempo as pessoas assistiram esses conteúdos, que tipo de pessoa foi. Isso é uma coisa que o digital consegue fazer e que a mídia tradicional não consegue fazer. Então, na realidade, quando você pensa em mídia digital, eu não estou falando de uma novidade, eu estou falando de uma tendência que veio para ficar. Na verdade, eu fiz faculdade de teatro em Uberlândia, Minas Gerais, para querer ser dublador. Vou fazer um curso que é legal, vai ter diploma e tal. Vim para São Paulo, fiquei tentando trabalhar com dublagem, cheguei a dublar algumas coisas, mas nada grande, mas não tava rolando. Eu falei, o que eu vou fazer da vida, né? Me preparei tanto para trabalhar com voz e agora que eu tenho a faca e queijo na mão, não tá rolando trabalho. E aí eu bati numa rádio, foi na Tropical FM. E eles falaram, olha, quer deixar o currículo aqui? Deixa, mas a gente não pode chamar, você tem que ter DRT de radialista. Aí eu falei, vou pesquisar cursos. Aí eu pesquisei e achei a Rádio Oficina. E na minha turma, tava um dos sócios aqui da rádio, e ele falou, olha, aí passou um tempo, eu fiquei pedindo pra ele, me leva na rádio, a gente chegou a fazer estágio junto, a gente fez trabalho final junto, eu tentando convencer ele, me leva lá na sua rádio, quero conhecer, uma visita, não sei o que. Ele, vou levar, e nunca trazia. Aí um dia ele me ligou e falou, tô indo pra lá, você quer ir lá? Eu falei, olha, eu quero ir. Aí eu cheguei aqui, o que eu achei que era uma visita, na verdade era meio que uma entrevista, assim. Então o meu chefe, que é o sócio dele, já falou, a gente tá precisando de uma pessoa assim, assado, não sei o que, você tem vontade de trabalhar com a gente? Eu falei, tenho, né? Não tô fazendo nada mesmo. Aí eu falei, quando tem que começar? Eu falei, podemos começar agora mesmo. Aí foi tipo naquele dia que eu já vim pra cá e ele me mostrou a mesa, me mostrou mais ou menos como que fazia. Pra mim, na verdade, eu entrei na Letras, eu fiz Letras pela USP, eu odiava, é até feio falar, mas eu não aguentava mais, eu queria sair, fazer outra coisa, eu não sabia o que. Eu gostava dessa parte de trabalhar com voz, dublagem e tal, mas eu achava que era um mundo muito distante, sabe, meio impossível de entrar. Aí me falaram, não que seja fácil, mas é relativamente simples de tentar entrar, sabe, tipo, ir, tirar o DRT, então fui, consegui. Fiz um curso de teatro, fiz 2 anos, apresentei peça, todas essas coisas que tem que fazer. Consegui tirar meu DRT e falei, beleza, agora vamos dublar, fazer coisa pra caramba. Mas não é fácil assim, né? Eu chamo muito pouco. Então eu falei, então vamos fazer essa parte de locução. Aí, por um incrível viés do destino, de pura coincidência, esse homem aqui atrás estava precisando de gente pra apresentar com ele, substituir um outro cara que fazia antes, só fazia aqui o Anime Station.
E pessoas em comum, né? Tipo, a gente acabou se achando. Eu sou jornalista há 10 anos, jornalista profissional, formado pela Casper Libero, fiz filosofia pela USP, tenho os 2 diplomas. Eu cubro também outros assuntos, eu cubro política, negócios, tecnologia, escrevi já livros sobre isso. Eu fui chamado para a Rádio Geek bem no começo da Rádio Geek, o estúdio não estava nem montado. A ideia no começo era fazer um podcast. Eu tenho um site de games já há 3 anos em atividade, que é o Drops de Jogos, que é uma expansão de um projeto, de uma coluna que eu tinha na Globo.com, que era o Geração Gamer, cobrindo jogos brasileiros e agora jogos no exterior. E a rádio acabou surgindo como uma baita oportunidade para mim, não só fazer rádio, como a gente faz transmissões para o YouTube, a gente faz eventos, então acaba sendo uma oportunidade multimídia para mim. Eu sou basicamente um apresentador, um editor de programa, eu criei 2 formatos, tanto no News quanto no Anime Station, e foram programas que eu criei com o intuito de chegar em nichos aí de público geek, nerd, que não eram corretamente atendidos pelo mercado. Trabalhar com pessoas é muito ruim. Software a gente desenvolve, hardware a gente compra. Agora, peopleware, né? Quando a pessoa entra no meio é difícil. A gente tem alguns estagiários aqui na rádio hoje e eu falo que o desafio não está em ensinar a apertar o botão. Isso está no Google. Como eu faço para fazer uma edição, uma vinheta, uma fusão, um After Effects? Pô, digita no Google, tem lá. Agora, como é que eu lido com as pessoas? Isso o Google não ensina. Então eu acho que a melhor parte do estágio é aprender, como foi pra mim. Eu adorava, tá? O meu primeiro estágio foi na SBT em 2002. Eu não queria voltar pra casa. Era muito legal ficar lá. Era muito legal fazer coisas diferentes da minha função. Era muito legal estar junto com o pessoal, porque, pô, faltou um camarada. Você não quer fazer? Pô, faz o TP aí. Pô, mas eu nunca fiz. Não, é assim e tal. Pô, várias vezes eu caí sem querer no programa do Ratinho na época, porque faltou um operador de TP ou porque eu tava passando ali, e era muito legal, que eu gostava de ver. Então eu acho que o desafio de você trabalhar numa parte de direção são as pessoas, porque você precisa saber como lidar e assumir as buchas. Eu acredito que o problema principal é foco. Continua sendo um grande problema. Você, por exemplo, você entra para a faculdade. O sonho de um estudante de faculdade é passar no vestibular. Falta de foco. Porque passar no vestibular, na realidade, é o problema, é o começo dos problemas, né? Você termina o vestibular, passei no vestibular, aquela felicidade gigante. Você entrou na faculdade e você fala, peraí, agora eu tenho que fazer 4 anos. Agora eu tenho que terminar a faculdade. Aí você terminou a faculdade, legal, você terminou a faculdade, e aí? Agora eu tenho que arranjar emprego. Agora eu tenho que arranjar emprego e agora eu tenho que ganhar dinheiro. Ou seja, se você tem um foco lá atrás, se você já está pensando desde o início aonde você quer ir, e você segue o seu foco, cada coisa que você faz vai ajudar você, errando ou não, a melhorar o seu foco. Porque errar nunca é o problema. Esse é um problema que o Brasil tem. A gente, às vezes, tem muito problema de aceitar o erro. E as grandes empresas hoje, por exemplo, Harvard e as grandes universidades, elas focam muito no acerto. Você pode errar o quanto você quiser, só que você tem que usar isso no seu aprendizado para poder errar diferente e acertar de formas diferentes depois. Então eu acho que a grande dificuldade hoje das pessoas continua sendo foco. A humanidade sempre teve problema com foco e as grandes mentes, os grandes empresários, os grandes negócios deram certo porque o cara tinha foco.